Olá, eu sou Jairo La Rosa, estou em Vila Velha, Espírito Santo, e queria falar sobre 3 capacidades que nós recebemos como seres humanos, né? Crer, pensar, sentir. Vamos começar pelo sentir. Nós fomos dotados de emoções, uma coisa que a inteligência artificial jamais vai ter, nem oferecer. Emoções, alegria, raiva, medo, carinho, afeto, né? Essas coisas fazem parte de um equipamento que todos nós recebemos. Apesar de que nós nunca conseguimos de fato dominar ou lidar com emoções de uma maneira saudável. Alguns mais, outros menos, fazem dos seus sentimentos, das suas sensações, das suas intuições, a locomotiva do trem. Então elas governam nossas reações, por exemplo. Eu vejo muita coisa na internet que é simplesmente uma reação emocional a algo que alguém a algo que alguém fez, a algo que alguém falou. As emoções comandam uma parte importante do ser, que é exatamente aquilo que não se pode pegar com as mãos, mas pode gerar atitudes, obras de arte, gerar atos de bondade. Emoções podem nos fazer a diferença entre o belo e o feio, né? Entre o agradável e o desagradável. É através das nossas emoções que, primeiramente, na primeira infância, nós revelamos nossa mente, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. Emoções. Um bebê chora. Se a vida fosse fácil, não começava com uma gritaria no hospital. Emoções. E somos muito voláteis, todos nós. Ninguém pode dizer assim, eu domino minhas emoções. Mas elas podem ser direcionadas de maneira que a gente não seja uma pessoa doente. Pessoas que tudo é gatilho, tudo é depressão, tudo é isso. Eu não estou desvalorizando. Mas tome cuidado para não colocar as suas emoções à frente de tudo. Às vezes, principalmente no meio profissional, nós temos que deixar as nossas emoções dentro do bolso para poder manter um trabalho, para poder coordenar uma equipe, para poder obedecer um comando. Eu não quero, mas primeiro eu vou fazer tudo o que eu devo para depois fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho vontade, né? Conquistamos, às vezes, o fim de semana, o feriado, o fim do mês, as férias, né? A aposentadoria. Essas coisas são, tecnicamente, coisas boas para as emoções. Mas, às vezes, por não saber lidar com as coisas, nós temos dificuldade. Por exemplo, uma das emoções que eu tenho visto com muita frequência, principalmente nas crianças, é o tédio. Você quer tudo rápido, tudo agora, tudo perfeito, tudo do seu jeito, mas a vida não é assim. Aí sobe uma sensação de tédio que vai ser suprida com assistindo redes sociais, assistindo filmes, séries, e ali nós temos uma camuflagem da nossa tensão de tédio, mas para logo depois novamente sentimos o tédio. A segunda coisa que eu quero abordar é o pensar. Eu seleciono basicamente 3 aspectos do pensar. O primeiro é a inteligência. Fez tal coisa, faça tal coisa para aumentar a sua inteligência. Ninguém aumenta nem diminui a inteligência. Nós temos no nosso DNA, na nossa herança, um grau de inteligência que já não é medido pelo QI, porque existem múltiplas inteligências. Motora, verbal, matemática, geodésica, né, ou geográfica, inteligência corporal. Isso nasce conosco. É um equipamento básico que nós ao longo da vida aprendemos a usar, ou não, né? Seja inteligente, observe, aprenda. E aí vem o segundo aspecto do pensar, que é o conhecimento. Hoje nós temos 2 problemas básicos para adquirir conhecimento. Primeiro, você não vê necessidade. Para que eu estou lendo isso? Para que eu estou estudando aquilo? Para que eu estou ouvindo fulano?
O conhecimento é algo que se acumula e se superpõe. Eu sabia 1 mais 1 na infância, depois eu sei 6 vezes 6 e assim por diante, só para falar da matemática, né? Adquira conhecimento sobre sua área de interesse, sobre sua área de trabalho, de estudo. A inteligência nos ajuda a resolver problemas. Ela é a parte do pensar importantíssima, porque é um equipamento para viver melhor. Coisas que são mal feitas podem ser bem feitas basicamente usando a inteligência, né? Esforços que antes eram feitos por animais ou por máquinas, hoje são feitos pelo computador, pelo mundo digital. Inteligência é isso. Então, inteligência, conhecimento, que é essa parte que eu falei, e a sabedoria. Aí o pensar da sabedoria, ele é sobrenatural. Ele não depende nem da cultura, nem do conhecimento e nem da inteligência. Conheço pessoas extremamente simples na sua maneira de pensar, na sua maneira de adquirir conhecimento, que são sábias. Uma vez eu li uma frase sobre o Amador Aguiar, que foi o fundador do Bradesco, né? A maior instituição bancária privada da América Latina. E ele disse o seguinte: a minha economia é a da dona de casa, eu só gasto o que eu tenho. É uma coisa aparentemente simples, mas é uma coisa sábia. Nós usamos o dinheiro de plástico, nós usamos hoje o Pix, a moeda digital, para nos endividar. Sabedoria, especialmente nessa área, inclui saber lidar com o que eu ganho, com o que eu gasto, de uma maneira geral. Isso para falar da área financeira, né? Sabedoria nos ajuda a compreender o outro, a agir com o outro com sabedoria, detectando a maneira como a pessoa ouve, a maneira como ela reage, até eu mesmo, né? Sabedoria também é uma busca pela compreensão de quem eu sou. Tá, então eu falei do sentir, do pensar, e agora eu vou falar do crer. Ninguém convence ninguém a crer em nada. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. O versículo diz isso, que através dos meus ouvidos, e a gente não ouve com a orelha, a gente ouve com o cérebro, nós ouvimos as coisas de Deus. E esse ouvir, ele não vem da palavra, mas pela palavra. A palavra gera o ouvir. Deus falou com o defunto: eu era morto nos meus delitos e pecados, e lá na minha morte, na minha perdição, eu escutei a voz de um Deus que eu jamais poderia escutar, porque eu estava morto. A fé vem pela palavra. 3 bases do nosso crer precisam estar sempre presentes na nossa vida. A primeira é a própria palavra, ler, meditar. Eu gosto da Bíblia de papel. Quando eu posso, eu uso a Bíblia de papel. Eu marco os versículos, vou para lá, eu coloco papelzinho. É bom demais. A segunda base é a oração. Não apenas uma lista de pedidos, como uma lista no supermercado de Deus espiritual, mas entregue pessoas. Faça uma listinha mesmo no celular das pessoas por quem você vai sempre orar, né? São muitos pedidos. Ore pelo outro. A Bíblia diz em Jó que Deus restaurou a sorte dele enquanto ele orava pelos amigos dele, né? E aquela oração também, que é uma oração de agradecimento e adoração. Poxa, a gente esquece de agradecer pela água encanada, pelo esgoto tratado, pela luz elétrica na nossa casa, pelo Wi-Fi. Nós não agradecemos pela rua asfaltada, não agradecemos porque minimamente há uma administração que cuida de nós, não agradecemos por tudo que está à nossa volta, não agradecemos. Ah, mas e se eu não tiver nada disso? Basta ter Deus para ter tudo para agradecer. O crer também depende de comungar, de estar perto e estar constantemente em contato de pessoas que também creem, né? A brasa fora do braseiro apaga. Essa é uma expressão muito comum. E o que significa isso? Ah, mas eu sou um desigrejado, eu sou assim, eu tive isso, eu tive aquele problema e tudo. Procure pelo menos uma pessoa, inicialmente pelo menos uma pessoa,
para orar com você, para dividir sua carga, pegar um pouquinho da carga dele. Isso é crer. O que me faz crer? Um milagre. Eu vejo aquele livro impresso na gráfica, né, normalmente de capa preta, aquilo é só um livro, mas quando abrimos com a ajuda do Espírito Santo, aí sim a gente pode crer, porque a palavra vai gerar o nosso ouvir, a palavra vai gerar vida em nós e a palavra vai solidificar, alicerçar a nossa fé, o nosso crer. Um abraço com muita fé.